A Fiat chegou ao Brasil em 76 e fez história, com carros que marcaram época e que são muito queridos até hoje. O canal Esporte Ação apresenta os melhores do Brasil, onde analisaremos as 5 características de todos os carros fabricados ou importados no Brasil. Os carros serão analisados também de acordo com seus derivados e serão utilizados como critério o design, inovação, custo-benefício, mecânica e o número de vendas. É claro que não vamos comparar uma Ferrari com Fusca, sabemos qual é o melhor. A classificação será feita de acordo com os critérios apresentados, sendo válida a pontuação de no máximo 5 pontos para cada critério, totalizando no final até 25 pontos. E este vídeo é um oferecimento da Multicom, a melhor empresa para proteger o seu veículo que trabalha de forma muito séria para a sua melhor tranquilidade. Link na descrição. Aproveite e use o cupom de desconto Esporte Ação e obtenha um bom desconto na aquisição. O 147 foi o primeiro Fiat brasileiro, lançado em 76, derivado do 127 italiano, e tinha um design que favorecia a aerodinâmica. Era pequeno por fora e grande por dentro, comparado ao Fusca. Isso se deu graças a seu motor transversal, o primeiro no Brasil, que favorecia o espaço interno, além de usar step junto ao motor, economizando espaço no porta-malas. O 147 foi o primeiro carro a álcool do Brasil, lançado em 79, o que lhe rendeu o apelido de cachaçinha. E apesar do motor não ser muito potente, era muito econômico, além da facilidade na manutenção. Mas seu câmbio costumava emperrar na terceira marcha, o que foi muito criticado. Já o conceito de suspensão traseira foi usado até 2013, quando a Fiat parou de fabricar o Mille. O 147 era o modelo mais barato da Fiat, e do 147 derivou o sedã Ode, a picape City, o furgão Fiorino e o furgoneta, um 147 para carga. Já o Spazio era uma reestilização do 147. O 147 foi fabricado até 86 e teve mais de 500 mil unidades vendidas. Sua inovação era alta. O custo-benefício e o número de vendas ficaram na média, mas sua mecânica e seu design têm notas baixas, o que deixa o 147 em quinto lugar. O Tempra foi o primeiro sedã médio da Fiat no Brasil, que chegou em 91 e deixou de ser vendido em 98. Trouxe inovações, como o primeiro sedã médio a usar turbo no Brasil. E também o primeiro carro nacional com 16 válvulas, o que melhorou muito seu desempenho, passando de 99 cavalos para 127, além do painel digital da perua Tempra. Seu design é muito bonito, com linhas muito bem fluídas, sem deixar a robustez de lado. E do Tempra derivou o Fiat Coupé, da mesma plataforma, para muitos considerado o Fiat mais belo vendido no Brasil na história. O Tempra tinha uma mecânica muito complexa para a época, já que a recente abertura das importações, muitos mecânicos não estavam preparados para lidar com motores mais modernos. Sem falar no tipo, derivado do Tempra, que apesar de ser o primeiro carro do Brasil com airbag para o motorista, tinha um sério problema com incêndios. A Fiat até que tentou recuperar os danos, chamando os carros para recall, mas era tarde, a imagem do carro já estava literalmente queimada. O preço do Tempra era competitivo para a época, comparando com os rivais Chevrolet Monza, Volkswagen Santana e o Ford Versailles. O Tempra foi o sedã médio de maior sucesso da Fiat no Brasil, até os dias de hoje, com mais de 200 mil unidades vendidas. No design tem boa pontuação, mas no restante fica apenas na média, dando ao Tempra o quarto lugar. Desejado por muitos por sua tecnologia, seu design diferenciado e o seu bom desempenho, o estilo foi um dos maiores trunfos da Fiat, e com inovações como o primeiro ar-condicionado de 2 zonas do Brasil, assistência elétrica de direção, teto solar com 5 lâminas e airbags laterais traseiros. Também trouxe a interação por celular via Bluetooth, que hoje em dia é comum, isso em 2004, além do câmbio automatizado Dualogic, o primeiro da marca no país. Seu preço não era muito convidativo, mas os benefícios eram enormes, já que utilizavam muitos equipamentos inéditos para um hatch médio na época. Porém, o estilo não vendeu tão bem, chegou a pouco mais de 100 mil unidades. Mas muitas das suas inovações também eram seu calcanhar de Aquiles.
Apesar de ter duas opções de motor, a 1.8 que era fornecida pela GM e o 2.4 FiveTech de 20 válvulas, que era idêntico ao do Marea, ambos tinham um bom desempenho, porém o consumo era muito alto, além de uma mecânica muito complexa, o que complicava a manutenção, a deixando cara. O seu teto solar, ao ressecar as borrachas de vedação com o tempo, era comum entrar água no carro em dias de chuva, e era muito complicado o reparo do problema, sem falar no câmbio do Alogic, que dava tantos soluços que ganhou o carinhoso apelido de Trancologic. Mas seu design e inovação tem nota alta, custo-benefício fica na média, mas mecânica e o número de vendas são baixos, o que deixa o estilo em terceiro lugar. Ele veio com uma difícil missão, substituir o Uno, que era o Fiat mais vendido de sua época. Não conseguiu, mesmo sendo mais moderno. Mas o Palio foi tão bem aceito que ficou disputando o trono com o Uno durante anos. Com um design inovador e uma plataforma moderna, o Fiat Palio logo chamou atenção. Era um carro muito simples de mecânica, com manutenção muito barata, já que utilizava o motor Fiasa, o mesmo que era utilizado no 147, assim como a mesma suspensão traseira. Com o tempo, o carro foi evoluindo, passou a usar o motor Fire com melhor desempenho e menor consumo. Foi ganhando novos itens opcionais com o tempo também, e novas versões, como a Citymatic, que dispensava o pedal da embreagem na hora de trocar as marchas, porém de pouco sucesso, já que muitos tinham medo de uma manutenção complicada. O Palio logo ganhou derivados, como o Sedan Siena, que é vendido até hoje como o Gran Siena, o Palio Weekend, que é a perua, que foi o primeiro da linha de ventre com visual aventureiro, e a picape Strada, vendida até hoje e foi o carro mais vendido da Fiat no ano de 2017. Todos os seus derivados foram ganhando inovações, como a sexta marcha no Siena e no Weekend, cabine estendida e dupla na estrada e a versão 1.8R, um Palio com uma pegada mais esportiva, o que agradou a maioria. Com um bom custo-benefício, o Palio foi o segundo Fiat mais vendido de todos os tempos no Brasil e o quarto mais vendido do país. E foi vendido até 2017, com mais de 2 milhões e 500 mil unidades vendidas. Design tem nota alta. A inovação fica na média, mas o restante leva a nota máxima, o que leva o Palio para o segundo e merecido lugar. O segundo carro mais vendido do Brasil e o mais vendido pela Fiat merecia o primeiro lugar, o Uno, que é fabricado de 84 até hoje e está atualmente na sua segunda geração, com um excelente custo-benefício, já que por muitas vezes o carro foi o carro de entrada da Fiat no Brasil. Sua mecânica sempre foi muito simples e confiável, o que lhe deu o apelido de carrinho guerreiro, já que por mais que o Uno tivesse um motor fraco, sua economia, robustez e confiança compensavam. Além de tudo, o carro era leve, o que fazia com que o desempenho não fosse tão prejudicado. O seu design favorecia a aerodinâmica e a estabilidade, e o Uno ganhou o apelido de botinha ortopédica, o que fez demorar a decolar nas vendas. Mas a suspensão traseira era independente, que foi aproveitada do 147, assim como aquele step junto ao motor. O Uno foi o primeiro carro nacional com turbo de fábrica. Com 118 cavalos, tinha um visual diferenciado. Foi também o primeiro carro a aproveitar a redução de impostos feita pelo governo para motores 1.0. Também foi pioneiro em disponibilizar ar-condicionado para carros com este motor, além de ser o primeiro compacto com 4 portas no mercado nacional. Claro que o Uno teve seus variantes, o Sedan Premium, o primeiro carro com computador de bordo do Brasil, a perua Elba e o furgão e picape Fiorino, além do Uno Cargo, destinado ao transporte de cargas, já que não tinha o banco traseiro. O Uno de primeira geração foi fabricado até 2013, mas teve sua segunda geração em 2010 e manteve a Fiorino Furgão como seu derivado, lançando posteriormente o Mobi, o subcompacto. O Uno de segunda geração é vendido até hoje, o da primeira parou de ser vendido em 2013. O Uno vendeu mais de 3 milhões de unidades, foi o maior sucesso da Fiat no Brasil. Seu design fica na média, mas o restante todo fica com nota máxima, dando ao Uno o merecidíssimo primeiro lugar.
Gostou do vídeo? Concorda com ele? Tem uma outra opinião? Comente aqui embaixo. Aproveite e deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Isso nos ajuda muito e assim vamos saber se você está gostando do conteúdo. Muito obrigado e tchau!